pessoal, no Espalhei Saúde de hoje eu vou conversar a respeito de um assunto que para alguns é tabu, para outros é sonho, desejo, o que muitas pessoas almejam: sexo. Sexo de qualidade, sexo com responsabilidade, sexo que pode ser falado e que deve ser falado. Eu vou conversar com a doutora Débora Guedes. Ela é fisioterapeuta pélvica e ela é psicanalista em construção, segundo ela disse, porque já está quase, né, Débora? Tô quase. Seja bem-vinda aqui ao Espalhei Saúde. Eu sei que você vem beneficiando muitas pessoas. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Vou perguntar para ela se é verdade, mas eu sei que existem situações que podem até acabar com o relacionamento. Existem casamentos que acabam por falta do equilíbrio no sexo ou por problemas que têm cura. É isso mesmo, Débora? É isso mesmo. Quais os principais problemas que acontecem nesse universo sexual do relacionamento que podem levar até o término de um casamento? Olha só, tem uma disfunção, são várias questões que aí a gente teria que ter 1 hora de programa para adentrar em todas elas. Não tem problema que você já fica convidada para outras vezes, né, pessoal? Já deixamos a deixa. Já vamos deixar agendado aqui. Mas tem uma disfunção chamada vaginismo que ela realmente tem destruído, levado casamentos ao divórcio. O que é o vaginismo? É uma disfunção sexual caracterizada pela contração involuntária dos músculos vaginais. Então, se a gente for fazer uma analogia bem simples, no sexo, na vagina normal, sem vaginismo, o que é que acontece? O pênis entra e o pênis sai. Na vagina com vaginismo, não passa. E aí, existe o vaginismo de 1º grau e o de 2º grau. No vaginismo de 2º grau, o ímen não consegue ser rompido. O casal tenta, tem muita dor, mas esse ímen não é rompido. Já no vaginismo de 1º grau, o ímen até é rompido, mas a mulher sente dor e essa dor geralmente é dita pelas mulheres, classificada como uma dor semelhante a um estupro. E o que é que acontece, né? Fisiologicamente falando, o músculo vaginal ele contrai, a perna fecha e ali não acontece uma relação sexual, mas é uma forma de defesa, isso é um mecanismo de defesa que faz com que a mulher entre nesse ato reflexo de se defender e aí a relação sexual não acontece. E quando ocorre, ela ocorre com muita dor. Eu já tive depoimentos de casamentos que foram para o divórcio por causa do vaginismo, porque casamento sem sexo nem existe e nem resiste. E também já tratei mulheres que, a última que eu tratei, ela estava 7 anos casada e 7 anos virgem. A última que eu tratei. E é uma disfunção que é totalmente curável, totalmente tratável. Quem trata é o fisioterapeuta pélvico, porque é uma disfunção muscular, né? Mas ela tem várias causas, e muitas delas são as emocionais. Ela é uma disfunção, ela não é uma doença, no caso. Isso. Ela não é uma patologia, e por isso que Débora está falando que é o fisioterapeuta que trata. Por que é importante dizer isso? Porque muitas vezes a pessoa pode ir ao ginecologista achando que está com alguma doença, e ela não está, ela está com uma disfunção muscular e precisa ser tratada pelo fisioterapeuta. Gente, porque quando a gente pensa em músculo, em fisioterapia, em exercício físico, é muito mais fácil pensar no músculo da perna, no músculo do braço, nos músculos que estão aparentes. Mas a gente tem que lembrar que tem outros músculos para funcionar e para fazer com que a gente esteja equilibrado na vida. Por que eu digo isso? É importante falar sobre sexo, a gente precisa desmistificar essa história. Olha quando a doutora Débora disse, 7 anos casada estando virgem. Olha que situação que a pessoa está passando na vida como um todo. Porque se há o desequilíbrio em alguma parte da vida da gente, as outras partes elas também sofrem. A verdade é essa. Então imagina uma pessoa sem paciência no ambiente de trabalho, não é? Sem conseguir transitar direito na família, com vergonha do parceiro, porque não está conseguindo. Ou se não entende que o problema está ali, que existe essa disfunção, culpando o parceiro porque não está dando certo. Acontece isso, Débora? Acontece nas questões tanto do vaginismo, quanto também nas questões do desejo sexual, da excitação e do orgasmo. Mas eu queria voltar a uma questão do vaginismo, que você falou uma coisa muito importante.
Eu recebo, geralmente, pacientes que elas se diagnosticam sozinhas. Como é que isso acontece? Elas vão até o ginecologista examina, vê que não tem bactéria, não tem fungo, não tem nada. Aí o que é que elas ouvem? Tome um vinho. Isso é coisa da sua cabeça, isso não está acontecendo. Eu chego com esses relatos no consultório e elas vão procurando aonde? No Google. E o Google responde para ela que é o vaginismo e é totalmente curável. Então, sendo uma disfunção muscular, ela não tem remédio, não tem uma medicação, não tem uma injeção. Por quê? Porque quando o ginecologista diz assim, relaxe, o seu problema é que você precisa relaxar. A gente precisa entender que essa vagina não sabe relaxar, essa vagina só sabe contrair. E o fisioterapeuta vai levar esse músculo ao relaxamento, mandando uma mensagem para o cérebro de que cérebro, isso aqui é relaxamento, isso aqui foi feito para entrar nesse canal. Então a gente leva tudo isso. E é importante falar porque muitas mulheres, não são poucas, elas chegam assim desesperadas no consultório como se fosse o último recurso, mas na verdade é o recurso ideal. Que deveria ser o primeiro até, né? Mas como as pessoas não sabem, eu acho muito importante trazer esse assunto aqui para que isso não aconteça, gente. Existem mulheres ou existem casais que sofrem com a expectativa da relação sexual. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, ou falasse tudo, né, pra gente, a respeito da disfunção de desejo e do orgasmo. Como que acontece essa disfunção de desejo? Primeiro, a gente precisa entender que o corpo ele é modulado por hormônios, tá? Então, os hormônios do desejo, tanto no homem quanto na mulher, é a testosterona. Apesar da testosterona ser um hormônio eminentemente masculino, voz grossa, barba, como diz aquela música do Jackson do Pandeiro, né? Que diferença da mulher o homem tem, né? Que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. Quem faz isso é a testosterona, mas também é o hormônio do impulso sexual. É ele que impulsiona o homem para o sexo. Responsável pela ereção, inclusive, né? Isso, responsável pela ereção, inclusive. E aí, o que é que acontece? Existem mulheres que têm uma baixa no desejo por uma questão hormonal. Quem vai resolver isso? O endocrinologista, o ginecologista. Existem mulheres que têm um problema comportamental no casamento. Como é que resolve isso? Você pode fazer terapia de casal, né? E aí ver essas questões do comportamento. E o anticoncepcional, ele pode levar as mulheres à diminuição do desejo. Mas o que é que a mulher faz? Vai no ginecologista e busca o melhor contraceptivo que não afete tanto o seu desejo sexual. Mas eu preciso também dizer que essas questões hormonais, elas afetam apenas 15% das mulheres. 85% é mental. É o que você pensa sobre sexo, é o que você se erotiza, porque os casais, por exemplo, que têm uma relação sexual antes do casamento, o que é que acontece? O sexo é muito mais frequente. Quando casam, esse sexo dá uma baixa. O que foi que houve? O que foi que mudou? Pensamento, rotina, os desentendimentos, a falta de erotização, o costume. Então, isso precisa ser trabalhado. Porque o desejo, ele leva à excitação. O que é a excitação? É o clitóris crescer, entrar em ereção. A mulher sente que as pernas incharam ali entre as pernas. É o clitóris ereto. O pênis ereto no homem, a vagina úmida na mulher. Isso tudo são as fases, né, da excitação. Para chegar até o orgasmo, isso precisa acontecer. Uma relação sexual que pode ser sexo oral, pode ser sexo penetrativo, e aí fica a cargo do casal. Porém, entre o desejo e o orgasmo, se você não tiver com seus pensamentos erotizados, você provavelmente não chega ao orgasmo. Eu recebi hoje de manhã uma mensagem muito interessante de uma seguidora, que ela disse assim: eu colocava a culpa da minha falta de orgasmo no meu marido. Meu marido me revirava do avesso, eu não tinha orgasmo e eu brigava com ele. Até que, ela me responde, né? Até que ela viu uma resposta que eu dei a outra seguidora que tinha o mesmo problema. Por quê? Porque o que é que ela pensa sobre sexo? A culpa de não ter orgasmo não é do seu parceiro. A culpa de... Quando eu digo culpa, gente, eu quero até tirar essa palavra, a responsabilidade. Né? A responsabilidade.
a responsabilidade não é do parceiro, a responsabilidade é sua. Você diz ao seu parceiro o que é que você gosta, vocês conversam sobre sexo, você pensa em sexo, você pensa no prazer, porque a partir do momento que o nosso sistema límbico, ele tem esse sistema de recompensa, o que é que eu vou ganhar se eu tiver sexo? Poxa, eu vou ganhar prazer. Isso é função do sistema límbico. Eu lembrei agora, nós já participamos de um treinamento juntas, e aí lá era dito assim: se o marido não está fazendo depósitos na caderneta de poupança ao longo do dia, como que ele quer receber os dividendos à noite? Então, uma ligação, uma mensagem, não é? Isso. De repente, estou te desejando hoje, algo assim, né? Isso. Mas sutil, mas que o casal entende, isso já pode mexer, não é? Com certeza mexe, mas onde é que eu quero chegar? Quando a gente espera do outro, meu marido não me manda, meu marido não faz. Poxa, o que é que eu faço por mim? Eu mando as mensagens também, eu me erotizo também, eu ouço aquela música, tem uma música do Via Michael... de mão dupla, né? Isso, tem uma música do Michael Bublé, que na verdade não é dele, é da Nina Simon, que é Feeling Good, e ele canta essa música de uma forma muito erótica, muito sensual. Bota uma música erótica que lembra um striptease, vai se erotizando, dança na frente do espelho, veste uma lingerie e você olha pra você e se vê esse mulherão que você é. Então, quando você se vê esse mulherão, aí a coisa muda de figura, você já vai com a autoestima preparada, porque você se erotizou o dia inteiro para ter essa relação sexual à noite. O que eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço e eu tenho. O que eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço e eu tenho. Então, qual é o universo que você está criando para isso? Mas aí, eu gostaria de saber o seguinte, eu sei que existe mentoria também para isso, né? E que você é uma mentora desse assunto. Por que quero dizer isso? Se você está com dificuldade. A gente fala aqui, por que você não faz isso? Débora diz, dá várias dicas. Mas às vezes quando chega na hora, algo acontece que você não tem coragem. Você não tem coragem de chegar na frente do espelho, utilizar um hidratante, se acariciando, percebendo o seu corpo, se sentindo bonita. Às vezes você está querendo se enquadrar em padrões que a sociedade está ditando. Você está se comparando com alguém, isso daí já vai depor contra na sua mente. Porque se você se compara com alguém, é precipício, vou te falar, é precipício. Você é a única. O homem também é único. Então não se compara não, né? Se cuida. Isso. O que a mentoria faz, Débora? Então, a gente tem vários produtos. Tem tanto tratamento no consultório, e esse é de fisioterapia pélvica, é só em consultório, só presencial, né? Para as disfunções sexuais, por exemplo, o vaginismo, que eu acabei de falar. Exercícios pélvicos. Os exercícios, não só exercícios, que a gente pensa em exercícios só em contrair, mas levar a consciência corporal. Mas a mentoria, tanto a mentoria quanto o curso, são produtos que a gente pega na mão da pessoa e pode fazer isso de forma online. Como? O curso, ele é voltado para mulheres que já têm uma relação sexual, ele é mais generalista, né? Porque as matérias já estão lá, os módulos estão lá, e você pode fazer esse curso e ter bons resultados. Mas a pessoa também pode fazer a mentoria, e a mentoria, qual é o diferencial? O diferencial. Eu pego na sua mão e trato aquela especificidade. No curso eu não posso ser específica, mas se você me traz um problema de timidez, você me traz um problema do que você pensa sobre sexo, você me traz problemas sobre essas questões, todo o conhecimento que eu tenho como psicanalista em formação, me formo já, né, psicanalista. Tá quase pronta, tá quase pronta. Então, esses conhecimentos da psicanálise, mais os conhecimentos da sexologia, a gente vai direcionando essa mulher para que ela viva o melhor que ela pode viver dentro da sexualidade, sem colocá-la em nenhuma caixinha. Um certo dia, essa semana, na verdade, eu vi um depoimento de um blogueiro, amigo meu, ele não é blogueiro, ele é psicanalista. E ele diz o seguinte, que uma moça se matou porque ela não se sentia adequada ao que a blogueira dizia. A comparação que eu te falei agora, nesse minuto, olha como é perigoso, gente.
Isso é muito mais perigoso do que a gente pode imaginar. Então, eu vou falar de novo, não se compara não. Você é único e tá aí que tá o X da questão, aí que é o gostoso de se viver. Por quê? Porque você é único, né? Exatamente. E essa moça ela deixou uma carta. Eu não me enquadro, eu não me encaixo. Então eu levo essa mulher dentro da sua individualidade a ela estar onde ela deseja estar. Independente se é amiga, se é vizinha, seja lá quem for, ela é única, ela não precisa caber numa caixinha. Ela só precisa ter prazer sexual da forma como ela gosta, da forma que ela quer e, claro, né, tirando todos esses fantasmas mentais que aprisionam mulheres desde o início dos tempos. Então, a diferença da mentoria é que não é o problema ou o desafio, é o seu desafio, não é? Isso. Não é um treinamento, é o seu treinamento. Não é se enquadrar no mundo, é se enquadrar no seu mundo. Então, assim, aí faz toda a diferença, porque tem gente que diz assim, hoje eu não estava com coragem de fazer aquele modo, de fazer aquele exercício. Na mentoria é diferente, a Débora diz, opa, vamos lá, que você não está muito animado, mas eu estou animada e eu vou te animar agora, não é assim? Exatamente, a gente pega na mão e leva essa mulher ao próximo nível. E qual é o próximo nível? Pode ser perder a timidez, pode ser conseguir fazer um striptease, pode ser, enfim... Tem gente que quer até comprar uma lingerie que ainda não consegue comprar, não é? Isso, entrar num sex shop. Vamos junto no sex shop. E nós entramos e compramos. Maravilha, isso. E aí, quando a pessoa consegue essa pequena vitória, às vezes é grande, né? Mas a gente fala pequena vitória porque é um passo da caminhada e comemora, está apto para ir para os próximos passos. Para os próximos passos. E uma coisa que eu preciso enfatizar nessa mensagem que eu recebi hoje de uma seguidora é que, poxa, o quanto isso destravou a mente dela, não é culpa dele. O quanto de responsabilidade eu tenho e jogo no outro. E aqui eu não estou dizendo para você buscar o seu prazer sexual sozinha, que não foi o caso dela. Ela simplesmente girou a chave. Ei, eu preciso também fazer alguma coisa. Não posso... Fica pesado para o outro carregar uma coisa que não é dele. Por quê? Porque o que é que eu costumo dizer nas palestras? Se você chegar para o seu marido e colocar a mão ou fizer alguma coisa que ele não gosta, ele, na hora, minha gente, ele tira a sua mão. Ou ele vira e ele mostra claramente para você que ele não gostou. O que é que a mulher faz? Ela fica calada. Ela ainda geme. Pensa. Não, ela fica calada, ela ainda geme e o marido acha que ela gostou. Então ela vai tendo raiva do sexo, porque o marido vai fazer algo que ela não gosta, mas oi, você não disse a ele não consegue. O marido está fazendo a parte dele. E aí a sua parte para que o relacionamento fique equilibrado não está sendo feita, de repente porque você não tem coragem, de repente porque você não visualiza que poderia e que deveria estar fazendo a sua parte, de repente por medo, e aí eu falo muito a respeito de como vencer os medos, de onde vem esse medo, o que você ouviu na infância? E quando a gente fala a respeito de sexo, os medos são bastante construídos lá na infância. Quando a criança ouve um relacionamento sexual do pai e da mãe, quando a criança vê, que tem muitos casais que não percebem que a criança está vendo, e aí de repente eles estão expostos, a criança está acompanhando o ato sexual. Isso pode causar medo, pode causar trauma, pode causar um outro tipo de comportamento adverso, ao invés do medo do trauma, pode causar uma depravação. Tudo isso pode acontecer. Pode. E o interessante é que quando a gente fala sobre isso, é um tema tão polêmico, filho dormindo na cama dos pais. Eu sou contra e eu vou explicar por quê. A criança, ela não dorme 8 horas seguidas como um adulto. Ela tem despertares noturnos. Então, nesses despertares, ela viu e ela voltou a dormir. Aquilo ficou no subconsciente da criança para sempre. E a gente não sabe no que aquilo se transforma. Então assim, eu quero criar com apego. Existem outras formas de você criar com apego, sem necessariamente deixar seu filho dormir na sua cama ou no seu quarto. Por conta desses despertares noturnos, se você prestar atenção, o seu quarto, depois da relação sexual, fica com cheiro de sexo. Aquela criança também está sentindo esse cheiro de sexo. E existem vários psicólogos que falam de adultos que têm esse trauma na mente e eles não sabem de onde vem.
vem lá dos primeiros meses de vida. Memória de longo prazo. Exatamente, vem lá dos primeiros meses de vida. Por isso que é tão importante o bebê dormir no quarto do bebê e o casal ter olha o nome do quarto, o quarto do casal. O quarto já tem nome. O universo já fica propício para a coisa, né? E aí vocês não perdem essa intimidade. Porque tem muito casal perdendo a intimidade, muito casal se perdendo depois dos filhos. E filho não é impedimento para sexo, desde que você coloque as coisas no seu devido lugar. É isso mesmo, muito bom. Mas eu quero perguntar o seguinte, eu sei que a Débora é cristã, e a gente sabe que algumas pessoas, de repente, que não conhecem a Bíblia ou que conhecem, mas interpretam de uma outra forma, tá tudo bem, não é? Nós vamos falar agora rapidinho a respeito do sexo à luz da Bíblia, à luz do Evangelho. Sexo é proibido? Antes do casamento, sim. Orgasmo é proibido? Antes do casamento, sim. Entre o casal, o que é possível, o que pode e o que não pode à luz da Bíblia? Eu falei até anteriormente que os cristãos, eles respeitam, não é? Ou eles devem respeitar, a gente fala porque eu não posso falar a respeito da conduta de todo o mundo inteiro, né? Mas a gente sabe que é preconizado pelos princípios bíblicos que o sexo ele deve ser realizado depois do casamento. Em falando de casais que já estão lá no relacionamento, já são casados, o que o casal pode e o que não pode fazer? Então, essa pergunta e tem uma resposta simples e bíblica. Mas muita gente quer saber, né? Mas a resposta é simples. Primeiro, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, olha, Velho Testamento, viu? Deuteronômio 24, versículo 5, a lua de mel durava 1 ano. Deus ama o sexo, porque a lua de mel daquele povo durava 1 ano. E o texto é claro quando ele diz assim, para que o homem faça feliz a mulher que tomou para si. E esse feliz no hebraico é prazer, não é lavar prato, é prazer. Né? Hashtag fica a dica. Até porque lavar prato não é todo mundo que tem satisfação e prazer, não. Você pergunta lava prato e sexo, o que traz a lembrança de prazer? E uma outra coisa, né? Eu gosto de dar essa resposta de Deuteronômio sobre a questão sexo é proibido. Gente, depois que você casa, você pode fazer sexo na rua, na chuva. Na rua não, na rua é atentado violento ao pudor. Mas na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Quem escolhe é você. Quem escolhe é você. Agora, o que é proibido? Nada. Desde que o casal... Eu gosto de falar das 3 peneiras, tá? Primeiro, os dois querem. Segundo, os dois sentem prazer. Terceiro, os dois sentem paz. Os dois precisam estar em comum acordo. Por quê? Porque não há nenhuma coisa impeditiva. O que é que não pode? Não pode ver pornografia, não pode usar filme pornográfico como meio de erotização, não pode casa de swing, não pode troca de casal, não pode adultério. Mas entre o casal, se há um comum acordo e os dois querem, os dois sentem paz, ok. Tanto é que a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte, que o homem, ao coabitar com a mulher, deve haver entendimento e que ele dê honra à mulher como vaso mais frágil. Ou seja, tem entendimento entre os dois concordam, os dois querem, vão ser felizes no prazer sexual, no leito conjugal. E aí vou deixar aqui até um questionamento. A Débora falou das 3 peneiras e falou das coisas que não podem. Analisa você aí que está nos assistindo agora, com calma, as coisas que Débora falou que não podem ser feitas e visualiza quais são os desdobramentos de quem utiliza essas coisas. E veja se essas coisas não vão um pouquinho mais à frente ou imediatamente até depor contra o seu relacionamento. Enfraquecer o seu relacionamento, ainda que sejam utilizados com os dois. Enfraquecer o seu relacionamento, enfraquecer o desejo, fazer com que um olhe para o outro com outro olhar e até de desprezo. Preste atenção nisso, eu falei que a gente não deve se comparar. Quando você usa qualquer um desses dispositivos, você promove uma comparação. Você promove uma comparação. Verdade. Então você está promovendo algo que não vai ser bom futuramente para o seu relacionamento. Você quer que esse relacionamento dure só essa noite? Ou você quer que dure uma vida? Pensa aí.
Né, Débora? É isso mesmo. Débora, é o seguinte, eu gostaria muito que você deixasse todos os seus contatos, tá? Porque a gente falou de mentoria, a gente falou de curso, a Débora tem curso para mulheres, a Débora tem curso para casais que estão noivos, namorados, que estão se preparando para casar, tá? E tem a mentoria. Então, ela vai deixar agora todos os contatos dela, a gente vai deixar aqui no vídeo também, para que vocês possam aproveitar ao máximo dessa mulher que tem estudado tanto para poder beneficiar a vida dos casais. É um prazer falar sobre isso. Então, vamos lá. Tem o Instagram, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @DRA, doutora Débora Guedes, DRA, você me encontra lá, tá? O curso para jovens, sobre sexualidade para jovens, ele foi feito para as pessoas que estão noivos, que estão com medo da primeira relação sexual. Então, eu ensino nesse curso como ter uma primeira relação sexual menos traumática, o menos possível e mais prazerosa possível, tá? Para o casal. Tem o curso de mulheres, que já vai para a segunda turma, e a mentoria, que é individual. Então, você pode entrar em contato comigo através do direct. No meu Instagram também tem um link, você pode entrar lá e entrar em contato comigo. Que maravilha, eu quero agradecer, e não foi brincadeira não, viu? O convite já está feito, a gente vai bater um outro papo desse, e aí eu vou combinar de ir lá no consultório dela, porque eu quero mostrar onde é, para que você possa aproveitar ao máximo. Você que está assistindo a gente, que é de Maceió, mas se você estiver assistindo a gente em qualquer outro lugar desse planeta, porque a gente sabe que chegou na internet, pode ser assistido em qualquer outro lugar, você também pode desfrutar de todo o conhecimento que a doutora Débora tem e que quer passar para você, porque ela quer, na verdade, que você tenha prazer, que você tenha desejo, que você tenha orgasmo, sim, porque não é pecado se você fizer com seu parceiro, se você fizer dentro do casamento, e você merece ser feliz, fala sério, né? Muito obrigada, então... Revira os olhinhos, gente, revira esses olhos, revira, que é bom. Espalhe aí, saúde!